Boas, bem-vindos ao podcast de Campeonato de Portugal. Esta é a segunda edição. O meu nome é André Zeferino e hoje tenho comigo o Ricardo Silvestre e o Diogo Silva, analistas da ProScout. O tema desta edição é algo diferente do tema anterior. Neste programa não falaremos de uma equipa, mas sim de 5 jogadores. Apresentamos 5 promessas do Campeonato de Portugal. 5 jogadores que têm o futebol para dar e vender. Inicialmente vamos analisar cada um destes 5 jogadores e na segunda parte do programa trago-vos uma surpresa. Fiquem desse lado e não percam. Vamos dar início às análises e vamos começar pelo Eduardo Soares, mais conhecido no mundo do futebol por Churro. Ele é um jovem, tem 18 anos, atua no Braga B e esta temporada pela equipa minhota já realizou 15 jogos e apontou 4 golos. Diogo, começamos por ti. Fala-me de Churro. Churro é um médio ofensivo. Nasceu em 2001, é ainda júnior. Joga com o pé direito, preferencialmente, tem 1,73m. Como disseste, é jogador do Braga, tem jogado principalmente na equipa, duas vezes pela equipa de sub-23, mas principalmente tem jogado na equipa que joga neste Campeonato de Portugal. Ele fez a formação no Aveleda, até no escalão de sub-14 ter ido para o Braga. Nos escalões jovens das seleções nacionais já tem 15 jogos nestes últimos 2 anos, entre sub-18 e sub-19, em torneios e jogos particulares. Em termos de jogo propriamente dito, joga principalmente como médio ofensivo, embora possa também jogar como ala, mas preferencialmente será sempre com movimentos interiores. É um jogador com uma excelente relação com bola, com boa capacidade de decisão e com um bom último passe. Procura muito jogo entre linhas, mas também tem capacidade de explorar a profundidade pela sua percepção de jogo e pela agressividade que tem no ataque aos espaços. Portanto, acaba por dar várias soluções ofensivas à sua equipa. Tem ainda mais de crescimento pela idade que tem. E principalmente pelo clube onde se encontra. E sendo neste momento presença regular nas seleções jovens, parece-me que poderá facilmente ter oportunidades em patamares mais acima. É o único jogador desta equipa B do Braga ainda com idade júnior, portanto já está num nível competitivo e mesmo de aposta do clube, até porque o Braga quer voltar a ter a equipa B na segunda liga. Está à frente dos restantes jogadores da formação do clube. Portanto, esta não é apenas uma aposta para a evolução em si do jogador, mas também para o próprio rendimento da equipa. E demonstra, neste caso, o nível a que o Churro já se encontra, embora tenha ainda 18 anos e muito, muito caminho pela frente. Deixa-me colocar-te uma questão. O Churro foi treinado no início da época pelo Ruben Amorim, que agora é treinador da equipa principal. Já vimos, por exemplo, o Ruben chamar o central desta equipa, o David Carmo, a equipa principal. Acreditas Sim. que o Churro pode, não sei, ser chamado à equipa principal esta época ou até integrar o plantel na próxima temporada? Eu tenho dúvidas que nesta época tenha já oportunidades, porque em termos de posições onde ele pode jogar, no modelo de Ruben Amorim, acho que terá dificuldades no imediato, até porque na equipa principal tem muitas soluções, não só os que jogam, mas os que vão entrando. Lembro-me o Ricardo Horta, Galeano, mesmo o Trincão, tem ali muitas soluções e seria difícil. Não quer dizer que não o faça, porque há lesões e há muitas situações imprevistas que pode levar a isto, mas parece-me que no imediato seja difícil. Em termos da próxima época, a realidade é que ele está na equipa B, portanto a equipa secundária do clube, e sendo titular e sendo muito utilizado, acredito que possa perfeitamente, pelo menos, fazer a pré-época na equipa principal e poder mesmo integrar o plantel, mas penso que neste momento o nível competitivo mais adequado para ele será mesmo esta equipa B, que no caso de subir à segunda liga até é um nível melhor para ele disputar. Exato. Avançamos agora para o segundo jogador e a segunda promessa deste Campeonato de Portugal. O seu nome é Leandro Antunes, é um ponta de lança, um goleador. Esta temporada soma 21 jogos pelo Maranhense e tem já 13 golos marcados. Ricardo, fala-me dele. Sim, o Leandro é um ponta de lança que tem faro para o gol. Ele fez a maior parte da sua formação em Rio Maior, no núcleo sportinguista, e saiu depois para o Leiria no primeiro ano de júnior, salvo erro.
onde depois, consequentemente do bom desempenho, pelo Braga no segundo ano de Júnior. Depois dessa época, na transição para o primeiro ano de Sénior, ele faz 26 jogos pela equipa B e faz 6 golos. Só que desse momento para as épocas seguintes a aposta diminui, perdendo assim a oportunidade de continuar a sua evolução. Depois dessas épocas, ele é contratado pelo Vila Franquense esta época, só que face àquela que foi a pouca aposta e o pouco tempo de jogo que ele teve, é emprestado ao Marinhense, e é onde explode e é neste momento o alvo de grande destaque. Ele entrou para o campeonato mais 3 para a Taça de Portugal, portanto 16 golos. Ele é de 97, vai fazer 23 anos. Um dos pontos fortes dele e bastante conhecido é de facto a capacidade que ele tem para finalizar fora da área, e ele já nas camadas jovens já era conhecido por isso mesmo. Nesta altura é um jogador mais maduro, que demonstra boa atitude ao longo dos jogos. Fisicamente não é um jogador muito alto, ele tem uma estatura média, cerca de 1,83, salvo erro, e é um jogador muito versátil porque ele pode jogar tanto no centro como numa das linhas, normalmente no lado esquerdo, para depois fazer as diagonais para o centro e apostar no remate de fora da área. Ele tem um remate potente e colocado, e é um jogador que se tiver espaço vai certamente atingir a baliza. Ele gosta também de fazer movimentos de ruptura entre os centrais ou entre o central e o lateral. Ele é muito rápido nas mudanças de velocidade e nesse ataque à profundidade, e ele faz bem a gestão do tempo de quando atacar esse mesmo espaço, e tem também uma boa leitura de jogo. Como eu estava a dizer, ele é um avançado móvel que também pode jogar a partir de uma das linhas. Ele tem capacidade no 1 para 1, mas também no centro do terreno tem capacidade para jogar em apoio frontal, ou de aparecer para combinações ou mesmo na linha, em transição. Ele não é só um jogador que faz golo, ele também tem assistência no seu jogo. E é muito por aí. Ele é versátil porque ele tanto consegue aparecer bem no centro do terreno para finalizar, como consegue aparecer nas linhas para servir os seus colegas. E é isso, ele tem capacidade para atacar diversas zonas de finalização. Ele tanto aparece bem, como eu estava a dizer, fora da área, como também aparece bem no centro, na zona de penalti, primeiro e segundo posto. Ele não é um jogador muito alto, como eu disse, mas ele tem inteligência na forma como se movimenta dentro da área, e alguns dos golos dele de cabeça, ele aparece muitas vezes sozinho, fruto dessa inteligência que ele tem. E é um jogador de grande destaque, e penso que o Vila Franquense, se conseguir manter na segunda liga, que deve pensar seriamente em ele, porque eu vejo com capacidade para dar o salto para as ligas profissionais. O Leandro foi nosso destaque na jornada 3, e tu falaste aí de uma curiosidade, que era a capacidade dele nos duelos, e a verdade é que nessa jornada 3 ele faz 2 golos, uma assistência e tem 6 duelos ganhos durante a partida. Portanto, é um jogador com uma preponderância para os duelos impressionante. Sim, também não referi, mas ele também consegue bater, tem bastante capacidade para bater bolas paradas, livres e penaltis.
E deixa-me só perguntar, é que o Leandro joga neste momento no Marinhense e o Marinhense é o nono classificado da Série C. Portanto, o Marinhense tem o objetivo de alcançar a manutenção no Campeonato de Portugal. Ponto. Eh, um jogador que faz, para já, 16 golos numa época no Campeonato de Portugal não tem lugar numa segunda liga. Tem, eu acho que tem. Eu acho que esta aposta do Vila Franquense e do Leandro nesta vinda para o Marinhense foi mesmo o facto de ele ter jogado pouco na época passada, porque eu salvo erro, ele joga, eu não me recordo bem, mas acho que foi 7 ou 8 jogos pela equipa de sub-23 do Braga. Exatamente. E era uma aposta que diríamos arriscada para o Vila Franquense, uma equipa sem promovida ao segundo escalão. E então a ideia, penso eu, seria que ele ganhasse alguma rotação, algum estofo, e eu acho que essa aposta foi muito bem sucedida. Ele é alvo de grande destaque e acho que para o ano tem capacidade para segunda liga. Sem parar, vamos avançar para o terceiro jogador. Falo-vos de João Pedro Ferreira Silva, mais conhecido no mundo do futebol por Jota. Não é o Jota do Benfica, este ainda não pisou e nem vestiu a camisola do Sport Lisboa Benfica, mas quem sabe um dia não possa lá chegar. Diogo, quem é Jota? Não sei bem se hei de chamar extremo, de chamar avançado, mas é um jogador que, pelas suas características, acaba por poder desempenhar várias posições e funções no ataque. Ele tem 1,79m, nasceu em 1999, portanto neste momento é o seu segundo ano como sénior. Ele é natural de Gondomar e fez praticamente toda a formação num clube da sua zona, o Sousense. Ainda no primeiro ano de júnior chegou a participar em 4 jogos pela equipa sénior, já neste campeonato de Portugal. No ano seguinte, o último ano da formação, jogou no Passos Ferreira, onde fez 6 gols em 36 jogos no Campeonato Nacional Sub-19. Na época passada voltou ao Sousense, onde disputou a divisão de elite da Associação Futebol do Porto. Foi um jogador indiscutível nesta equipe, 25 jogos e marcou 15 golos. Nesta época transferiu-se para o Espinho, onde tem 26 jogos, 11 golos marcados e exibições muito, muito acima da média para um jogador que estava num patamar competitivo abaixo. Está já perto de igualar o registro de gols da época anterior, o que é também muito positivo. Como disse anteriormente, é um jogador que pode jogar tanto à esquerda como à direita, como na frente de ataque. No sistema de 4-2-3-1 do Espinho, já jogou como ponta de lança e como extremo esquerdo. Pode também jogar como um segundo avançado. É um jogador rápido, que tem como principal arma do seu jogo a capacidade que tem de atacar a profundidade, não só pela velocidade que tem, mas sim pela leitura do jogo e pelo timing que consegue fazer estes movimentos. Tem muita facilidade de várias formas, de pé direito, de pé esquerdo, de cabeça, e é muito agressivo no bom sentido da forma como ataca a bola em zonas de finalização. Tem também alguns gols de penalti, o que demonstra também maturidade e capacidade de assumir estes momentos. Porque relembro que um jogador, por exemplo, que joga nesta equipa é Diogo Valente, um jogador que já com muito historial neste campeonato e, portanto, o facto de um miúdo ainda de 20 anos chegar ali e assumir as marcações de grande penalidade também demonstra muito do que ele é. Tem um trajeto algo atípico para o nível a que se tem apresentado, porque não fez a formação num clube que está permanentemente nos campeonatos nacionais ao nível da formação. Está neste momento com um percurso ascendente e, de certo modo, surpreendeu a forma como se conseguiu afirmar neste patamar competitivo. Não sei, sinceramente, quanto tempo irá demorar a dar o salto para o futebol profissional, mas parece-me inevitável que faça. O potencial e capacidade que já demonstrou de rapidamente se adaptar a um nível competitivo superior e de dar, acima de tudo, uma boa resposta, com muitos jogos, com muitos golos, e de relembrar que o Espinho é uma equipa que tinha ambições de lutar pela subida e, portanto, aqui também uma nota para o Espinho, porque confiou num atleta que jogou no ano passado o campeonato distrital, é ainda um jovem e tem sido aposta muito, muito regular e tem tido grande mérito nas exibições que tem tido.
tu falaste e bem de uma característica do Jota, que é a agressividade, a raça na disputa pela bola. E na jornada 3, em que ele também foi destaque da Pro Scout, ele teve 10 duelos ganhos na partida, num jogo onde fez 3 golos. É uma das características principais do Jota, essa garra, essa agressividade, e daquelas que eu mais gosto nele. Sim, eu falei neste caso mais do ponto de vista ofensivo e da forma como ele ataca a bola e ataca os espaços, mas também é um jogador que a nível defensivo é muito solidário e é muito comprometido com o resto da equipa. Ele poderia ser um jogador pela capacidade que tem ofensivamente, se resguardasse um pouco do momento defensivo, mas a verdade é que não é. Ele tem, aliás, uma grande disponibilidade física, é um jogador que do primeiro ao último minuto é capaz de dar tudo em todos os momentos e claramente ele não vai abaixo a nível físico. E isto também acaba por ser uma nota de destaque, porque é um jogador que não estava adaptado a este nível competitivo e deu uma excelente resposta mesmo a nível físico, porque por vezes os jogadores podem demorar um pouco, ainda por cima sendo jovem, a conseguir o nível que ele tem-se apresentado muito bem neste nível. Avançamos para a quarta promessa do Campeonato de Portugal. Leonardo Lel, um jovem de 19 anos, formado no Olhanense, o seu clube do coração, veste neste momento a camisola do clube de Olhão. Foi esta temporada, fruto das boas exibições, surpreendido com uma chamada para a Seleção Nacional de Sub-20. Ricardo, quem é Leonardo Lel? O Leonardo Lel é um lateral de 19 anos, como tinhas dito. Ele no primeiro ano de sénior, está no primeiro ano de sénior, ele fez toda a formação em Olhão, teve só umas passagens, muito pouco tempo, por Setúbal e Lolé. Ele nas camadas jovens, ele não era defesa esquerda, ele atuava como extremo. E no segundo ano de júnior, fez 36 jogos pela equipa principal, que é um feito notável. Nesta época e até à data, creio que só não jogou um jogo. De resto, acho que fez sempre os 90 minutos, isto para o campeonato. É um lateral com grande propensão ofensiva, oferece bastante profundidade ao corredor esquerdo do Olhanense. Tem uma boa capacidade física, consegue fazer a linha toda durante os 90 minutos com facilidade. Ofensivamente é um jogador muito ágil e rápido, é forte no 1 para 1 e procura muitas situações de cruzamento. Ele consegue explorar tanto zonas interiores como exteriores, em função daquilo que é o contexto de jogo. Ele muitas das vezes joga ele como esquerdo e o Sapara e vão trocando, ora o Sapara aparece na linha, ora aparece ele, e vice-versa, ele por dentro e o Sapara por fora. E consegue aparecer muitas vezes em ruptura entre o lateral e o central. Ele tem boa capacidade no cruzamento e também tem uma boa capacidade para acelerar o jogo, ele é mesmo muito rápido. E defensivamente também é forte no 1 para 1, inteligente na forma como se posiciona e na ocupação dos espaços. Penso que só lhe falta ali em alguns momentos a escolha das abordagens, mas isso é algo que vem com o tempo e com a experiência. E pronto, ele tem vindo a evoluir e a prova disso é o facto da estreia pelo Sub-20. E penso que dentro de pouco tempo e de forma gradual, ou seja, passando pela depois para a Primeira Liga, eu penso que ele tem a capacidade para tal e penso que deve fazê-lo de forma gradual, passando por todos os patamares, mas vejo o Leonardo a chegar à Primeira Liga. Não é todos os dias que se vê um jogador ser chamado a uma seleção nacional da sua categoria, que esteja num clube do Campeonato de Portugal e que não tenha sequer passado pela formação dos três grandes, ou até de um clube da Primeira Liga, como é o caso do Olhanense. A minha questão para ti, Ricardo, é: o Leonardo já chegou à seleção de Sub-20. É possível
o Leonardo chegar um dia à seleção principal? Possível é sempre, vai depender sempre da evolução do Leonardo. É difícil, claro que é difícil, mas eu penso que esse salto de forma gradual fica mais perto, com certeza. É difícil, mas a vida do futebolista é feita disso mesmo. Mas eu penso que ele, à seleção principal, tenho algumas dúvidas, mas eu penso que se ele conseguir agora progredir de forma gradual, que mesmo à seleção de sub-21 vai conseguir essa chamada. A seleção principal é difícil, mas é uma grande montra e é onde toda a gente quer chegar. A concorrência é forte, mas tem que trabalhar para isso. O último destaque da ProScout deste campeonato de Portugal é também um defesa esquerdo, de seu nome Simão Rocha. Veste a pele do Amarante, está emprestado pelo Passos de Ferreira. Diogo, quais são as características que saltam mais à vista quando se olha para Simão Rocha? O Simão Rocha é um lateral esquerdo, como disseste, está emprestado pelo Passos Ferreira ao Amarante. Ele é esquerdino, nasceu em 2000, portanto este é o primeiro ano dele como sénior. É um jogador muito alto, tem 1,86 m. Ele fez os últimos 3 anos da formação no Passos de Ferreira. De sub-16 para baixo teve o resto da formação no Friamundo. É um lateral muito completo, tem uma capacidade de condução de bola muito interessante e dá uma dinâmica ofensiva muito boa à equipa. É rápido, tem uma passada larga até pela sua altura e rapidamente consegue recuperar a sua posição defensiva em situações de transição. Cruza bem também, é capaz de desenvolver também por zonas interiores e dar outra versatilidade ao seu jogo. Sendo um jogador rápido, não é fácil. O seu 1,86 m também ajuda no momento defensivo, particularmente em situações de cruzamento. Também em situações de 1 para 1 tem um timing de desarme muito bom. Ele é neste momento totalista da equipa do Amarante, tem já 21 jogos e já marcou mesmo 2 gols neste Campeonato de Portugal. Tem sido muito regular até o momento, embora a equipa não esteja a apresentar-se com um nível que era esperado inicialmente. E isto também demonstra a maturidade que ele tem, sendo capaz de se apresentar a um bom nível num contexto que não tem sido propriamente fácil. Pertencendo ao Passos Ferreira, penso que pode a curto prazo integrar o plantel da equipa principal, não diria já como opção regular, mas para ir ganhando tempo de jogo e ir conquistando o seu espaço num patamar mais acima. E penso que mais que uma promessa, este parece-me um caso que é já uma certeza, resta apenas esperar para ver quando irá chegar lá acima, mas claramente é um jogador com muito potencial, um jogador que tem percurso de nacionais jovens e, embora não tenha sido chamado às seleções nacionais, é um jogador que evoluiu muito nestes últimos anos da sua formação e chegou a este nível sénior a um nível muito bom e, portanto, é um jogador de grande potencial. Uma das características que me salta à vista quando vejo o Simão a jogar é a sua capacidade de recuperação de bola, e foi também destaque na jornada 18 da ProScout. Ele fez 11 recuperações de bola num só jogo. Portanto, ele também, essa capacidade de recuperação de bola advém da inteligência que o Simão demonstra em campo. Sim, concordo. Ele é principalmente, eu diria que se tiver de optar entre lateral ofensivo e lateral defensivo, diria que ele é um lateral mais ofensivo. E penso que ele está a fazer bem em ser numa equipe neste caso tem estado mais no fundo da tabela, porque está sujeito a muito mais ações defensivas do que provavelmente um lateral como, por exemplo, falámos anteriormente, o Leonardo Lelo, que está numa equipa que ataca muito mais do que aquilo que defende, e neste caso eu acho que ele tem beneficiado disto também. É um jogador que, como disseste, tem uma capacidade defensiva muito interessante e os números, as estatísticas falam por aí. Penso que a capacidade defensiva que ele demonstra está também muito associada à sua dimensão física, porque não é fácil de ultrapassar um lateral que é rápido e que tem 1,86 m e, portanto,
tem uma capacidade de proteger a bola e de ganhar posição muito, muito acima dos outros, mesmo que sejam jogadores já séniores e com outra experiência e com outro andamento neste nível competitivo, mas penso que o Simão está a dar passos nessa uma característica que à partida dissesse que era a melhor dele, mas que tem evoluído muito e está cada vez mais a ser um lateral completo e não apenas por aquilo que ele dá ofensivamente. Não sei se mais algum de vocês tem alguma coisa a acrescentar. Eu queria só referir um aspecto que penso que, pronto, estes 5 atletas que referimos são claramente jogadores de muito potencial e provavelmente aqueles com mais potencial neste campeonato, mas é preciso perceber que estamos a falar de uma realidade muito grande, porque estamos a falar de 72 equipas com 20 e tal jogadores cada, portanto é uma dimensão de cerca de 1.500 jogadores e não quero dizer que estes sejam os únicos, porque claramente não são, claramente há jogadores de muito potencial neste campeonato. É preciso ver este campeonato. As equipas profissionais penso que já o têm feito, mesmo muitos jogadores que se têm transferido deste campeonato para clubes profissionais e mesmo jogando na Liga Revelação, na equipa de Sub-23, têm podido evoluir e depois ter chegado mesmo à primeira liga ou à segunda liga e penso que é isso. Sim, este é um campeonato com muito potencial. Não levantando o véu para edições futuras, eu diria que as promessas não ficariam por aqui. É só o que tenho para dizer neste momento. Sim, o Diogo, há bocado, deixa-me só abordar aquilo que o Diogo estava a dizer. O campeonato de Portugal é de facto um campeonato com muito potencial. E a prova disso é mesmo o exemplo do Leonardo Lelo. É uma prova de que já se presta mais atenção aos jogadores que cá andam. E acho que os clubes também já olham para o campeonato de outra forma, que não olhavam antes. Está assim feita a primeira parte do programa, deste podcast Campeonato de Portugal. Resta-me agradecer a ambos. Obrigado, Ricardo. Obrigado também, Diogo, pela participação. Obrigado. Obrigado. Vamos então avançar para a segunda parte e deixo-vos com a certeza de que vamos ouvir alguns dos craques deste campeonato. O primeiro convidado do podcast Campeonato de Portugal é Leonardo Lelo. Boas, Leonardo. Antes de mais, agradecer-te por teres aceitado o convite da ProScout para marcares presença no podcast Campeonato de Portugal. E eu vou começar esta pequena entrevista por te perguntar como é que está a correr a época a nível pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É uma honra estar a participar nesta entrevista. A época a nível pessoal está a correr muito bem. Já atingi objetivos que eu já tinha para esta temporada, como de ir à Seleção Nacional. E mesmo em termos do clube, estamos a atingir o nosso objetivo, que também é muito bom para mim. Falaste aí de um pequeno pormenor que foi a tua ida à Seleção Nacional e eu vou começar por aí mesmo. Que diferenças encontraste entre a realidade de um clube de campeonato de Portugal e a seleção, quer ao nível da análise até da própria equipa? As maiores diferenças que eu encontrei foi mais em termos de organização, porque na seleção era tudo organizado e é o que falta nestes clubes. Tínhamos tudo em termos de estrutura também. A seleção tem tudo, treinadores para tudo e foi a maior diferença que eu achei. De resto, não há assim grandes diferenças. Mas claro, a qualidade é diferente. Treinamos sempre em relva. É outras condições. São outras realidades. E ser jogador do Campeonato de Portugal e ser chamado à seleção, como é que reagiste e qual foi a sensação que isso despertou em ti? Não, foi uma das maiores alegrias da minha vida, sinceramente. Por ser o objetivo que qualquer jogador tem, que é chegar mais alto e mais alto à seleção. E quando soube da notícia que esse tinha sido convocado, foi um grande orgulho, porque sei que trabalhei muito e que era muito complicado para jogar no Campeonato Nacional, que não tem tanta visibilidade. Agora, hoje em dia já vai tendo mais, mas que não tem tanta visibilidade como
por exemplo, quem joga nos três grandes, mas que sabia que ia ser muito complicado, mas que sempre trabalhei para chegar lá. E foi uma grande sensação mesmo, um orgulho. Falaste aí da visibilidade. Enquanto jogador, acreditas que este campeonato deveria ser visto com outros olhos por parte de grandes nomes do futebol português e não só, porque de facto acreditas que há qualidade que pode ser depois colocada noutros patamares, uma Primeira Liga, por exemplo? Sem sombra de dúvidas. A maioria das pessoas não tem noção da qualidade que há neste campeonato. Pensam que não há por ser a terceira liga, como se diz, né, o campeonato nacional, mas que se olharem bem, há muita qualidade. Tanto em termos de jovens, há muitos jovens que começam por aqui, que merecem a oportunidade em outros patamares. Só por jogarem cá, pensam que não podem chegar longe, o que é totalmente errado. Tu tens sido titularíssimo esta temporada. Eu pergunto, na próxima temporada, mesmo que não seja com o Olhanense, que neste momento está em lugar de play-off, vês-te a jogar numa segunda liga ou quem sabe até numa primeira liga? É esse o objetivo? O objetivo para já passa pelo Olhanense. Eu tenho contrato, certo? E quero ajudar a levar o clube onde merece estar. É o meu clube de coração. Eu sou de cá, por isso quero ajudar o clube a voltar onde merece. Depois, se surgir algo melhor, é claro que me imagina jogar tanto na segunda como na primeira, que quero chegar o mais longe possível. E objetivos de carreira? Por exemplo, onde é que te vês daqui a 5 anos? Eu já me vejo daqui a 5 anos, na primeira liga, pelo menos. E tenho o sonho de representar a seleção A. O meu grande objetivo é representar a seleção principal. Em termos de jogo jogado, sendo tu um defesa esquerdo, como é que te defines enquanto jogador? Eu defino-me como um jogador inteligente e forte taticamente, porque sinto que aprendo muito rápido e aprendi muito rápido a tática, porque eu, como não era lateral, eu era extremo e adaptei-me muito, muito facilmente a esta posição, porque sinto que sou muito inteligente taticamente e facilmente aprendo as coisas. E considero um jogador forte ofensivamente, também defensivamente, mas gosto mais de atacar. Hoje em dia, no trabalho de scouting, os analistas olham não só para o jogo jogado do jogador, mas também para a personalidade. Em termos de personalidade, és daqueles jogadores mais pacatos ou daqueles mais extrovertidos? Não, eu sou mais extrovertido. Sinto que para a idade que eu tenho, sou jovem ainda, mas que por também jogar neste campeonato e jogar com jogadores já feitos, que já jogaram em outros patamares, sinto que já estou maduro e vou aprendendo muito com eles, tanto com os meus colegas contra os meus adversários. Vou adquirindo mais experiência. E se tu colocasses no papel de um treinador e tivesses que fazer uma avaliação sobre o teu desempenho, que parâmetros achas que ainda podes melhorar? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que um bom parâmetro que eu podia melhorar era a minha estrutura fisicamente, porque ainda sou franzino e para um lateral que muitas das vezes tem que andar em contactos físicos, isso era um parâmetro que eu poderia melhorar, que também já estou à procura de fazer, mas que especialmente acho que era aí que eu podia melhorar. Obrigado, Leonardo, por esta entrevista. Resta desejar-me boa sorte para o resto do campeonato. Muito obrigado. Seguimos com o próximo convidado, Simão Rocha. Boas, Simão, bem-vindo. Agradecer-te antes de mais a tua presença aqui no podcast Campeonato de Portugal. A minha primeira questão é como é que está a correr a época a nível pessoal? Boa tarde. A minha época, na minha opinião, está a correr bem. Não tinha assim tantas expectativas no início da época, mas agora penso que ainda posso fazer muito melhor, mas já está muito bom. Tu estás emprestado pelo Passos de Ferreira e tens sido titularíssimo esta época. É objetivo ganhar um lugar no Passos de Ferreira na próxima temporada?
Esse é o meu principal objetivo, mantendo sempre as performances e evoluir cada vez mais, porque é um campeonato muito competitivo e ajuda a crescer. Em termos de objetivos de carreira, onde é que te vês, por exemplo, daqui a 5 anos? Isso aí não tenho mesmo, nem consigo imaginar, mas quanto mais no topo tiver, melhor para mim. É isso que eu quero, é o meu objetivo. Tens algum campeonato em especial que gostasses de jogar, por exemplo? Acho que é para toda a gente, é a Premier League, acho que aí é o topo do futebol. Em termos de jogo jogado, como é que te defines enquanto jogador? Sou um jogador rápido, raçudo e acho que sou inteligente, é das minhas principais características. E em termos de personalidade, no balneário, no seio de um grupo, és daqueles jogadores mais reservado ou dos mais extrovertidos? Sou dos mais brincalhões e sempre dos que falam mais. No futebol moderno, os laterais têm cada vez mais importância. Eu pergunto se preferes um sistema de jogo que te dê maior liberdade ofensiva ou és um lateral mais contido. Eu prefiro muito mais defender do que atacar, mas gosto de um futebol mais ofensivo. Se te colocasses no papel de um analista ou até de um treinador e tivesses que te avaliar, que parâmetros achas que ainda tens de melhorar? A nível de cruzamento, acho que tenho de melhorar bastante nesse aspecto e é o que eu ando a tentar melhorar agora e acho que é isso. Este campeonato de Portugal é é chamado, por assim dizer, o campeonato das oportunidades, é apelidado por muita gente. Acreditas que este campeonato é um campeonato importante e que dá estaleca aos mais jovens e que podem, enfim, ascender a outros patamares? Na minha opinião, acho que é muito competitivo e vê-se mesmo muita qualidade e é preciso ser muito matreiro para jogar. Obrigado, Simão. Agradecer-te a presença aqui no podcast Campeonato de Portugal da ProScout. Tá, obrigado e igualmente. Um abraço. Sem tempo para demoras, vamos avançar para o próximo convidado. Falo de Jota, o avançado do Espinho. Boa, Jota, bem-vindo ao podcast Campeonato de Portugal da ProScout. Antes de mais, deixa-me agradecer aqui a tua presença e vou começar por perguntar-te como é que está a correr a época. Boa tarde, obrigado pelo convite, antes de mais. E a época está a correr bem. Estamos a fazer uma época boa, mas ainda falta algum campeonato e é dar continuidade ao trabalho. Para esta temporada tens feito bastantes golos, tens sido um dos destaques. A nível pessoal, quais são os objetivos de carreira e, por exemplo, onde é que te vês na próxima temporada? Onde é que gostavas? Gostavas de dar o salto para uma segunda liga ou diretamente para a primeira, quem sabe? Sim, é verdade, tenho feito alguns gols, mas o meu papel e o que eu quero é sempre ajudar a equipa, seja da maneira que for. Acho que tenho conseguido. E não penso muito nisso, acho que é deixar a época correr, acabar a época, tentar fazer o melhor possível e depois no final logo pensarei no que irei fazer na próxima época e no que aparecer. Em termos de jogo jogado, como é que te defines enquanto jogador? Sou um jogador rápido, um jogador que aparece bem na zona de finalização e que faz golos. Sou um jogador que trabalha bastante, que luto muito e acho que são as minhas principais características. E em termos de personalidade, porque hoje em dia, ao nível do scouting, não só o que o jogador faz dentro do terreno de jogo importa, o que faz do lado de fora também. A nível de personalidade, como é que te descreves? És daqueles jogadores mais pacatos ou dos mais extrovertidos? Não, sou um jogador bastante extrovertido, sou uma pessoa que me dou muito às pessoas, que me relaciono muito bem e tenho uma vida bastante boa cá fora. E se te colocasses no papel de um treinador de futebol ou de um scouting e tivesses que fazer uma avaliação sobre ti, que parâmetros é que achas que ainda podes melhorar? Acho que nós estamos sempre a tempo de melhorar e evoluir sempre, dia após dia. Talvez mais concentração, estar concentrado
o máximo de minutos possíveis no jogo, estar sempre alerta, às vezes o jogo de costas, melhorar um bocado, essas coisas. Cada vez mais no futebol português se vê que há jogadores que passaram pelo Campeonato de Portugal e chegam a patamares superiores. Tu, que tens experiência já de Campeonato de Portugal, em que medida é que achas que o Campeonato de Portugal é uma boa base para, até diria, a formação de um jogador? O Campeonato de Portugal está muito evoluído, cada vez tem mais visibilidade, é um campeonato muito competitivo, as equipas muito fortes, a nossa série é uma série muito forte, muito competitiva, e acho que isso ajuda os jogadores a evoluírem, a estarem mais próximos dos parâmetros que é na Primeira Liga e em campeonatos profissionais. Acho que é um campeonato muito bom e que prepara muito bem os jogadores para poderem dar o salto. Obrigado, Jota. Agradecer-te mais uma vez pela disponibilidade e pela participação no podcast Campeonato de Portugal. Obrigado. O último convidado da segunda edição do podcast Campeonato de Portugal é Leandro Antunes. Boas, Leandro. Bem-vindo ao podcast Campeonato de Portugal. Antes de mais, agradecer-te por teres aceitado o nosso convite. Eu vou começar por te perguntar, a nível pessoal, como é que está a ser vivida esta temporada? Bem, antes de mais, eu é que quero agradecer este convite e é muito bom estar aqui a poder falar contigo. A nível pessoal, está a ser um ano muito positivo, que já não tinha há muito tempo. Tenho 25, 26 jogos, 16 golos e acho que está a ser um bom ano e quero continuar que seja um excelente ano. Uma época boa. Ao nível da tua carreira, que objetivos é que tens traçados e que patamares é que gostarias de atingir? Não vou esconder que o meu principal objetivo é jogar ao mais alto nível no nosso futebol, ou lá fora, numa primeira divisão, primeira liga, e a nível de seleção também, apesar de já ter ido à seleção nacional de sub-20, mas nunca fui internacional, óbvio que representar a minha seleção é sempre um objetivo que tenho desde miúdo. Como é que tens feito a gestão de expectativas, por assim dizer, visto que estás a fazer um bom campeonato, com bastantes gols, como já o referiste, e és um jogador que pertence a um clube de uma segunda liga? Penso que, apesar de pertencer ao Vilafranquense, o meu foco agora está no Maranhense. É um campeonato bom para quem se quer mostrar, um campeonato que ao longo dos tempos tem vindo a mostrar que tem cada vez mais valor e hoje em dia temos cada vez mais jogadores a sair deste campeonato para outros patamares ainda melhores e penso que o meu foco está no Maranhense e é aí que tem que estar. Em termos de jogo jogado, como é que te defines enquanto jogador? Vou ser muito sincero. Eu gosto de jogar em qualquer das posições da frente. Eu gosto de jogar, óbvio que todo jogador tem a sua posição preferida e eu gosto muito de jogar num 4-4-2 na frente, assim, mais móvel, não tão fixo, mas posso podendo ir à esquerda, à direita, atrás, à frente. Penso que as minhas características são mais desse avançado. Tenho, digamos que o golo e o remate são as minhas principais características. E em termos de personalidade, porque hoje em dia um scouting também dá bastante atenção à parte exterior do futebol fora das quatro linhas, em termos de personalidade, como é que te descreves? Bem, eu penso que também é um dos meus pontos fortes. Em termos mentais, sou uma pessoa comunicativa, uma pessoa que se dá bem com qualquer jogador dentro do balneário. Sou amigo dos meus colegas, quando tenho que brincar sei quando tenho que brincar, fora disso também sei que há momentos que não são para brincar. Se considero uma pessoa inteligente, com objetivos de vida e penso que é por aí que passa. E se te colocasses no papel de um treinador e tivesses que fazer uma avaliação sobre o teu desempenho, que parâmetros é que achas que ainda poderias melhorar? Boa pergunta. Ora, penso que em termos físicos podia estar melhor, porque
Não sei se fruto dos anos que tive muito tempo sem jogar, penso que este ano era importante acontecer na minha vida, este ano de ganhar ritmo, penso que tenho que ganhar mais intensidade de jogo, ser mais agressivo. Penso que essas são as principais características que tenho que melhorar. A agressividade, a intensidade. Pronto, mas estou a trabalhar para isso também, obviamente. Obrigado, Leandro. Resta-me desejar-te boa sorte para o resto do campeonato. Agradecer também a tua presença e a disponibilidade. Pronto, obrigado eu e boa sorte para este projeto. Vou acompanhar. Muito obrigado. Chega assim ao fim a segunda edição do podcast de Campeonato de Portugal. Uma edição diferente, com várias participações, em que demos voz aos principais intervenientes deste campeonato. 5 jogadores, 5 promessas no meio de um viveiro de diamantes. Um campeonato que está recheado de talento e que o difícil é escolher sobre quem falar. Estas foram as primeiras promessas que apresentámos, mas há mais e vão voltar com certeza ao podcast de Campeonato de Portugal. Infelizmente não foi possível ouvirmos o Eduardo Soares, mais conhecido por Churro, mas quem sabe se não o ouviremos numa edição futura. O meu nome é André Zeferino e obrigado a todos os que fizeram esta edição realizável. Voltamos dentro de 15 dias para falar sobre o campeonato que percorre Portugal de les a les. Um abraço.